Capítulo 3 – Método. O desejo natural e muito louvável de todo adepto, desejo que não se saberia mais encorajar, é o de fazer prosélitos. Foi com a finalidade de facilitar sua tarefa que nos propusemos a examinar aqui o caminho mais seguro, a nosso ver, para atingir esse objetivo, a fim de poupar-lhe esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente conhecê-lo deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério e se persuadir de, como em toda outra ciência, não se pode aprender brincando. O Espiritismo, já o dissemos, toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e, sobretudo, em suas consequências que deve ser examinado. A crença nos espíritos, sem dúvida, forma-lhes a base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido, da mesma forma que a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira é conveniente proceder nessa instrução para levar mais seguramente à convicção. Que os adeptos não se espantem com esta palavra instrução. Não é apenas um ensinamento dado do alto ao pupilo ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Toda pessoa que procura persuadir uma outra, seja através de explicações, seja pelo caminho das experiências, ensina. O que desejamos é que seu trabalho frutifique e por isso cremos dever dar alguns conselhos, dos quais poderão igualmente se aproveitar aqueles que desejam instruir-se por si mesmos. Neles encontramos o meio de atingir mais seguramente e mais prontamente o objetivo. Crê-se geralmente que para convencer basta mostrar os fatos. Esse parece com efeito o caminho mais lógico e todavia a experiência mostra que não é sempre o melhor, porque vê-se frequentemente pessoas às quais os fatos mais patentes não convencem de modo algum. E a que deve isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não é o ponto de partida, e aqui precisamente está o erro em que se cai e que frequentemente leva ao fracasso diante de certas pessoas. Os espíritos não sendo outra coisa senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida, pois é a existência da alma. Ora, como o materialista pode admitir que os seres vivem fora do mundo material quando crê que ele mesmo não é senão matéria? Como pode crer em espíritos fora de si quando não crê ter um em si? Em vão acumular-se-iam diante de seus olhos as provas mais palpáveis. Contestá-las-á todas, porque não admite o princípio. Todo ensinamento metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Parti, pois, da matéria e esforçai-vos antes de tudo, fazendo-o observá-la, de convencê-lo de que nele há alguma coisa que escapa às leis da matéria. Em uma palavra, antes de torná-lo espírita, esforçai-vos em torná-lo espiritualista. Mas para isso há toda uma outra ordem de fatos. Um ensinamento todo especial para o qual é preciso operar por outros meios. Falar-lhe dos espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma é começar por onde ele deveria acabar, porque não pode admitir a conclusão se não admite as premissas. Antes, pois, de procurar convencer um incrédulo, mesmo pelos fatos, convence a assegurar da sua opinião com respeito à alma. Quer dizer, se crê em sua existência, em sua sobrevivência ao corpo, em sua individualidade após a morte. Se sua resposta for negativa, será trabalho perdido falar-lhe dos espíritos. Eis a regra. Não dizemos que ela seja sem exceção, mas nesse caso haverá provavelmente uma outra causa que o torne menos refratário. Entre os materialistas é preciso distinguir duas classes.
Na primeira, alinhamos aquele que o são por sistema. Entre eles não há dúvida, mas a negação absoluta. Raciocinada à sua maneira, aos seus olhos. O homem não é senão uma máquina que vai enquanto está montada, que se desarranja e da qual, depois da morte, não resta senão a carcaça. Seu número, felizmente, é muito restrito e não constitui em nenhuma parte uma escola altamente reconhecida. Não temos necessidade em insistir sobre os deploráveis efeitos que teriam para a ordem social a vulgarização de semelhante doutrina. Nós nos entendemos suficientemente sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, na questão 147 e conclusão. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos em presença de uma explicação racional, é preciso disso excetuar os materialistas, pelo menos os que negam todo o poder e todo um princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina em sua opinião por orgulho e crê em seu amor próprio obrigado a nela persistir. E persistem a despeito de todas as provas contrárias, porque não querem se rebaixar. Com essas pessoas não há nada a fazer. Não é preciso mesmo se deixar levar pelas falsas aparências de sinceridade dos que dizem, faça-me ver e crerei. Há os que são mais francos e dizem claramente, veria e não creria. Já a segunda classe de materialistas e a mais numerosa, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, compreende aqueles que o são por indiferença e pode-se dizer por falta de melhor. Não o são de propósito deliberado e não pedem mais do que crer, porque a incerteza é para eles um tormento. Há neles uma vaga aspiração com relação ao futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado sob cores que a sua razão não podem aceitar. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Neles a incredulidade não é, pois, um sistema, apresentar-lhes também alguma coisa racional e aceitam com ardor. Estes podem, pois, nos compreender porque estão mais perto de nós do que eles mesmos o creem. Com o primeiro não falai nem de revelação, nem de anjos, nem de paraíso, pois não vos compreenderia. Mas, vos colocando sobre seu terreno, provai primeiro que as leis da fisiologia são impotentes para explicar tudo. O resto virá em seguida. Ocorre de outra maneira quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é absolutamente nula. Há um germe latente abafado pelas ervas daninhas, mas que uma centelha pode reviver. É o cego a quem se restitui a vista e que fica feliz em rever a luz. É o náufrago a quem se estende uma tábua de salvação. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, se bem que espiritualistas, pelo menos de nome, não tão menos refratários quanto eles. São os incrédulos de má vontade. Estes ficariam tristes em crer, porque isso perturbaria sua quietude nos prazeres materiais. Temem ver a condenação de sua ambição, de seu egoísmo e das vaidades humanas de que fazem suas delícias. Fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Não se pode senão lamentá-los. Não falaremos senão para lembrar de uma quarta categoria que chamaremos a dos incrédulos interessados ou de má fé. Estes sabem muito bem o que pensar sobre o espiritismo, mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Nada há a dizer, como nada há a fazer com eles. Se o materialista puro se engana, tem ao menos para desculpá-lo a boa-fé e pode-se conduzi-lo provando seu erro. Naqueles há uma determinação contra a qual todos os argumentos se chocam. O tempo se encarregará de abrir-lhes os olhos e mostrar-lhes, talvez às suas próprias custas, onde estavam seus verdadeiros interesses, porque não podendo impedir que a verdade se derrame, serão arrastados pela torrente, e com eles os interesses que acreditavam salvaguardar.
Além dessas diversas categorias de opositores, há uma infinidade de nuances entre as que se pode contar os incrédulos por pusilanimidade. A coragem lhes virá quando virem que os outros não se queimam. Os incrédulos por escrúpulos religiosos. Um estudo esclarecido lhes ensinará que o Espiritismo se apoia sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças. Que um dos seus efeitos é dar sentimentos religiosos aos que não têm e fortalecê-los naqueles que estão vacilantes. Depois vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade e etc. E não podemos omitir uma categoria que chamaremos a dos incrédulos por decepções. Compreende as pessoas que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade porque experimentaram decepções. Então, desencorajadas, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Estão na situação daqueles que negariam a boa-fé porque foram enganados. É ainda o resultado de um estudo incompleto do Espiritismo e de falta de experiência. Aquele que é mistificado pelos espíritos o é geralmente porque lhes pede o que não devem ou não podem dizer, ou porque não está bem esclarecido sobre o assunto para discernir a verdade da impostura. Muitos, aliás, não veem no Espiritismo senão um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos foram feitos para ler a sorte. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não deixam de se divertir às suas custas. Assim anunciarão maridos às jovens, ao ambicioso honras, heranças, tesouros ocultos e etc. Daí frequentemente as decepções desagradáveis, mas das quais o homem sério e prudente sabe sempre se preservar. Outra classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não pode ser alinhada entre os opositores, é a dos incertos. São geralmente espiritualistas por princípio e na maioria há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração para alguma coisa que não podem definir. Não faltam aos seus pensamentos se não serem coordenados e formulados, sendo o Espiritismo para eles como um raio de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Também o acolhem com ardor porque os livra da angústia e da incerteza. Se daí lançamos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiros os espíritas sem o saberem. É propriamente falando uma variedade ou uma nuance da classe precedente. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita, têm o sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem, e esse sentimento se reflete em certas passagens de seus escritos e de seus discursos, a tal ponto que, em o ouvindo, creiam a serem completamente iniciados. Disso se encontram numerosos exemplos nos escritores sacros e profanos, nos poetas, nos oradores, nos moralistas, nos filósofos antigos e modernos. Entre aqueles que um estudo direto convenceu, pode-se distinguir: primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. O Espiritismo é para eles uma simples ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós os chamaremos espíritas experimentadores. Segundo, os que veem no Espiritismo outra coisa além dos fatos. Compreendem a sua parte filosófica e admiram a moral que dele decorre, mas não a praticam. Sua influência sobre seu caráter é insignificante ou nula. Não mudam nada em seus hábitos e não se privariam de um só prazer. O avaro é sempre de uma avareza sórdida, o orgulho pleno de si mesmo, o invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles a caridade cristã não é senão uma bela máxima. Estes são os espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências.
Convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitarem seus curtos instantes caminhando na única via de progresso que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e reprimir suas más tendências. Suas relações são sempre seguras, porque sua convicção os distancia de todo pensamento do mal. A caridade em todas as coisas é a regra de sua conduta. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Quarto, há enfim os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se não tomasse sempre senão o lado bom das coisas. O exagero é nocivo em tudo. Em espiritismo dá uma confiança muito cega e frequentemente pueril nas coisas do mundo invisível, e leva a aceitar muito facilmente, sem controle, o que a reflexão e o exame demonstrariam a absurdidade ou a impossibilidade. Mas o entusiasmo não reflete, deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos apropriados a convencer, porque desconfia-se com razão do seu julgamento. São enganados de boa fé, seja por espíritos mistificadores, seja por homens que procuram explorar sua credulidade. Se devessem suportar sozinhos as consequências, não haveria senão meio mal. O pior é que dão sem o quererem armas aos incrédulos que procuram antes as ocasiões de zombar do que se convencer e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Isto sem dúvida não é justo nem racional, mas sabe-se os adversários do espiritismo não reconhecem senão sua razão como sendo de bom quilate, e conhecer a fundo aquilo do que falam é o menor dos seus cuidados. Os meios de convicção variam extremamente segundo os indivíduos. O que persuade alguns não produz nada nos outros. Tal é convencido por certas manifestações materiais, tal outro por comunicações inteligentes, a maioria pelo raciocínio. Podemos mesmo dizer que para a maioria dos que não estão preparados para o raciocínio, os fenômenos materiais são de pouco peso. Quanto mais esses fenômenos são extraordinários e mais se afastam das leis conhecidas, mais encontram oposição, e isso por uma razão muito simples. Há de ser naturalmente levado a duvidar de uma coisa que não se tem sanção racional. Cada um a encara sob seu ponto de vista e se explica à sua maneira. O materialista nela vê uma causa puramente física ou uma fraude. O ignorante e o supersticioso, uma causa diabólica ou sobrenatural, ao passo que uma explicação preliminar tem por efeito subtrair as ideias preconcebidas e mostrar, se não a realidade, pelo menos a possibilidade da coisa. Compreende-se antes de ter visto, ora, desde o momento em que a possibilidade está reconhecida, a convicção tem 3/4 partes feitas. Mas então é útil procurar convencer um incrédulo obstinado? Dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Frequentemente, a insistência que se põe em persuadi-lo leva-o a crer em sua importância pessoal, o que lhe é uma razão para mais se obstinar. Aquele que não está convencido nem pelo raciocínio nem pelos fatos deve suportar ainda a prova da incredulidade. É preciso deixar à providência o cuidado de lhe proporcionar circunstâncias mais favoráveis. Muita gente não pede senão receber a luz para não perder seu tempo com aqueles que a recusam. Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se crê, e seu exemplo, em se multiplicando, vencerá mais resistência do que as palavras. O verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer, corações aflitos a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está a sua missão. Nisso também encontrará sua verdadeira satisfação.
O espiritismo está no ar, se espalha pela força das coisas e porque torna felizes os que os professam. Quando seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoar ao seu redor, mesmo entre seus amigos, compreenderão seu isolamento e serão forçados ou a se calar ou a se render. Para se proceder no ensino do Espiritismo, como se o faria nas ciências ordinárias, seria preciso passar em revista toda a série de fenômenos que podem se produzir, começando pelos mais simples e alcançando sucessivamente os mais complicados. Ora, é o que não se pode, porque seria impossível fazer um curso de Espiritismo experimental como se faz um curso de Física e de Química. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta que se manipula à vontade, e se está quase certo de poder regular seus efeitos. No Espiritismo, trata-se com inteligências que têm sua liberdade e nos provam a cada instante que não se submetem aos nossos caprichos. É preciso, pois, observar, esperar os resultados e apanhá-los de passagem. Também dissemos claramente que todo aquele que se gabasse de os obter à vontade não poderia ser senão um ignorante ou impostor. Por isso, ao espiritismo verdadeiro não se porá jamais em espetáculo e jamais subirá ao palco. Há mesmo alguma coisa de ilógica em supor que os espíritos vêm desfilar e se submeter à investigação como objetos de curiosidade. Os fenômenos, portanto, podem falar quando deles se tem necessidade ou se apresentar de maneira diferente daquela que se deseja. Ajuntemos ainda que, para os obter, é preciso pessoas dotadas de faculdades especiais e que essas faculdades variam ao infinito segundo a aptidão dos indivíduos. Ora, como é extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, há uma dificuldade a mais, porque seria preciso ter sempre sob a mão uma verdadeira coleção de médiuns, o que não é possível. O meio de obviar esse inconveniente é muito simples, e é o de começar pela teoria. Por ela, todos os fenômenos são passados em revista, são explicados, podendo-se deles se inteirar, compreender-lhes a possibilidade, conhecer as condições nas quais podem se produzir e os obstáculos que podem encontrar. Então, qualquer que seja a ordem a qual são conduzidos pelas circunstâncias, não tem nada que possa surpreender. Esse caminho oferece ainda uma outra vantagem, a de poupar àquele que quer operar uma multidão de decepções. Premunido contra as dificuldades, pode manter-se em guarda e evitar adquirir experiências às suas próprias custas. Depois que nos ocupamos com o Espiritismo, nos seria difícil dizer o número de pessoas que vieram junto a nós e, entre estas, quantas vimos permanecerem indiferentes ou incrédulas em presença de fatos os mais patentes e que não se convenceram senão mais tarde por uma explicação racional. Quantas outras estavam predispostas à convicção pelo raciocínio? Quantas, enfim, foram persuadidas sem nada ter visto, mas unicamente porque haviam compreendido? É, pois, por experiência que falamos, e é também porque dizemos que o melhor método de ensino espírita é o de se dirigir à razão antes de se dirigir aos olhos. É o que seguimos em nossas lições e não temos senão que nos aplaudir. O estudo preliminar da teoria tem uma outra vantagem, qual seja a de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e a importância desta ciência. Aquele que se inicia por ver uma mesa girar ou bater está mais inclinado à zombaria, porque dificilmente imagina que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Nós sempre mencionamos que aqueles que creem antes de ter visto, porque leram e compreenderam, longe de seres superficiais, são ao contrário os que refletem mais.
apegando-se mais ao fundo do que à forma. Para eles, a parte filosófica é a principal. Os fenômenos propriamente ditos são acessórios e dizem a si mesmos que se os fenômenos não existissem, restaria pelo menos uma filosofia, a única que resolve problemas insolúveis até hoje. A única que dá ao passado do homem e ao seu futuro a teoria mais racional. Ora, eles preferem uma doutrina que explica a que nada explica ou que explica mal. Todo aquele que reflete compreende muito bem que se poderia fazer a abstração das manifestações e que a doutrina não subsistiria menos por isso. As manifestações vêm corroborá-la, confirmá-la, mas não lhes são a base essencial. O observador sério não as repele, mas ao contrário, espera as circunstâncias favoráveis que lhe permitirão testemunhá-la. A prova do que dissemos é que antes de ter ouvido falar das manifestações, muitas pessoas tiveram intuição dessa doutrina e que não fez mais do que dar um corpo, um conjunto às suas ideias. De resto, não seria exato dizer que aqueles que começam pela teoria deixam de ter motivos de observações práticas. Ao contrário, eles os têm e aos seus olhos devem ter um valor maior do que aqueles que se poderiam produzir diante deles e que são os numerosos fatos de manifestações espontâneas de que falaremos nos capítulos seguintes. Há poucas pessoas que delas não tenham conhecimento, pelo menos por ouvir dizer. Muitos as tiveram pessoalmente e não lhes prestaram senão uma atenção medíocre. A teoria tem por efeito dar-lhes explicações e nós dizemos que esses fatos têm um grande peso quando se apoiam sobre testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supor nem preparação nem conivência. Se os fenômenos provocados não existissem, os fenômenos espontâneos não os substituiriam menos e o espiritismo não teria por resultado senão dar-lhes uma solução racional, o que já seria muito. Por isso, a maioria daqueles que leem antes liga seus conhecimentos a esses fatos, que são para eles como uma confirmação da teoria. Equivocar-se-ia estranhamente sobre nossa maneira de ver se supusesse que aconselhamos negligenciar os fatos. Foi pelos fatos que chegamos à teoria. É verdade que necessitamos para isso de um trabalho assíduo de vários anos e milhares de observações, mas uma vez que os fatos nos serviram e nos servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo em contestar-lhes a importância, sobretudo quando fazemos um livro destinado a fazer conhecê-los. Dizemos apenas que sem o raciocínio não bastam para determinar a convicção, que uma explicação preliminar afastando as prevenções e mostrando que não contrariam a razão, dispõe a aceitá-los. Isso é tão verdadeiro que sobre 10 pessoas completamente iniciantes que assistem a uma sessão de experimentação, fosse ela mais satisfatória no ponto de vista dos adeptos, haveria 9 que sairiam sem estarem convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, porque as experiências não responderam às suas expectativas. Ocorreria de outra forma com aquelas que pudessem compreendê-las por um conhecimento teórico antecipado. Para elas é um meio de controle, mas nada as surpreende, mesmo o insucesso, porque sabe que em condições os fatos se produzem e que não se pode pedir-lhes o que não podem dar. A inteligência prévia dos fatos as coloca, pois, em condições de não só compreenderem todas as anomalias, mas também de perceberem uma multidão de detalhes, de nuances frequentemente muito delicadas, que são para elas meios de convicção e que escapam ao observador ignorante. Tais são os motivos que nos levam a não admitir em nossas sessões experimentais senão as pessoas que possuam noções preparatórias suficientes para compreender o que nelas se faz, persuadidos de que as outras ali perderiam seu tempo e nos fariam perder o nosso. Aqueles que quiserem adquirir esses conhecimentos preliminares pela leitura de nossas obras, eis a ordem que lhes aconselharíamos.
Em primeiro lugar, ler o livro O que é o Espiritismo. Esta brochura de apenas uma centena de páginas é uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, um esboço geral que permite abarcar o conjunto sob um quadro restrito. Em poucas palavras, vê-se o objetivo e pode-se julgar sua importância. Por outro lado, nele se encontra a resposta às principais questões ou objeções que estão naturalmente dispostas a fazerem as pessoas novatas. Esta primeira leitura, que não requer senão um pouco de tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Em seguida, o Livro dos Espíritos, que contém a doutrina completa ditado pelos próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação da destinação do homem, a iniciação à natureza dos espíritos e os mistérios da vida de além-túmulo. Lendo-o, compreende-se que o espiritismo tem um objetivo sério e não é um passatempo frívolo. Em terceiro, o Livro dos Médiuns. Este destina-se a guiar na prática das manifestações pelo conhecimento dos meios mais próprios para comunicar-se com os espíritos. É um guia, seja para os médiuns, seja para os evocadores, e o complemento de O Livro dos Espíritos. Em quarto, a Revista Espírita. Esta é uma coletânea variada de fatos, de explicações teóricas e trechos destacados que completa o que se disse das duas obras precedentes e que lhes é, de alguma forma, aplicação. Sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo com elas, mas será mais proveitosa e mais inteligível, sobretudo após a leitura de O Livro dos Espíritos. Isto pelo que nos concerne. Aqueles que querem tudo conhecer numa ciência devem necessariamente ler tudo que está escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, e não se limitar a um só autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como também as apologias. Iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Sob esse aspecto, não preconizamos nem criticamos nenhuma obra, nem queremos influir em nada sobre a opinião que se podem delas formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamo-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não temos a pretensão ridícula de sermos os únicos dispensadores da luz. Cabe ao leitor apartar o bom do mal, o verdadeiro do falso.